Opa, hoje eu estou aqui com o meu amigo Edson Trotti, ele é psicólogo de formação, especialista no tema ansiedade, e eu pedi para ele vir aqui falar para nós sobre esse tema que é muito recorrente hoje na clínica, não só na clínica odontológica, como na vida. Gostaria que ele falasse para nós sobre esse tema, porque hoje eu percebo que muitos pacientes nossos aqui sofrem com ansiedade, muitos ficam dias sem dormir, por causa que vai ter que fazer uma cirurgia, ou mesmo ansiedade de saber o resultado final. Isso atrapalha muito as pessoas. Então estou aqui com o Edinho, que é o meu amigo, e gostaria que ele falasse um pouco sobre o tema. Tudo bem, Edson? Obrigado por ter vindo. Queria que você respondesse algumas perguntas aí. Primeira coisa, o que é ansiedade realmente? Explica para nós o que é uma ansiedade. E aí, Roberto, beleza? Tudo bom? Beleza. Bom, ansiedade, em primeiro lugar, né? A ansiedade ela é apenas um sentimento, né? É muito importante a gente saber isso, porque a ansiedade ela tem sido colocada num pedestal muito maior do que ela é, na verdade. Então, assim, é porque a ansiedade, como qualquer sentimento, ela tem alguns sintomas, né? Então, por causa dos sintomas da ansiedade, ela é colocada muito assim, como se fosse uma coisa muito perigosa, porque quando você sente ansiedade, você sente batimento cardíaco acelerado, tremores nas pernas, tremores nas mãos, aumento da pressão, aumenta a temperatura do corpo, sua mais, e aí, dependendo do grau de ansiedade, pode dar diarreia, etc. Né? Então, assim, mas o mais importante é entender que a ansiedade é um sentimento, ela não pode te fazer mal, não existe um sentimento que te faz mal, né? Não existe um sentimento que, sei lá, causa a morte de alguém. A ansiedade, por exemplo, se você tiver um ataque cardíaco por causa da ansiedade, não é por causa da ansiedade, porque você tinha um problema cardíaco e a ansiedade aumentou o batimento cardíaco, aumentou o fluxo de sangue, você já tinha uma artéria entupida, sei lá, algum problema, e aí você teve um infarto. Então, ou a pressão subiu, mas não é a ansiedade que causa esse problema, é muito mais a questão do problema que você já tinha. Então, assim, tirar o medo de que a ansiedade vai te causar algum problema, de que ela vai, sei lá, te matar, ter medo da ansiedade, porque é isso que a gente recebe muito na clínica, né? As pessoas chegando com medo disso, com medo dos sintomas, sei lá, de dormir do prato, né? E é indicado procurar um médico antes, quando começa a sentir isso, para poder tirar da frente esses problemas de saúde, e aí sim depois cuidar da ansiedade. Você falou aqui para nós de sintomas físicos, né? Palpitações, mas quais seriam o paciente saber que ele está com sintomas de ansiedade de origem emocional? Quais são os sintomas emocionais que a pessoa pode ter? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a pessoa tem sintomas físicos e emocionais, mas ela não sabe aquilo é uma ansiedade, ela não sabe entender o que está acontecendo com ela. O que seria um primeiro alerta para a pessoa entender que aquilo que ela pode estar sentindo é ansiedade e procurar uma ajuda médica, ou de um médico, ou de um psicólogo? Então, assim, a ansiedade é uma coisa natural. Então não tem como a gente não ter ansiedade. Não existe alguém que não tem como não ter ansiedade. Então, assim, se você está numa situação de perigo real, então, por exemplo, se você está sei lá, tem um beco escuro, você está vendo lá uns vultos lá, passando lá, e você tem que passar naquele beco. Você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo primeiro, e depois vai ficar ansioso. Então isso daí é normal, porque a ansiedade é um sentimento que tem a função de fazer você tomar uma atitude a respeito de algo perigoso que você está observando. Entendi. Então, se você não tem um perigo real acontecendo naquele momento, você está assistindo TV e começa a aumentar o batimento cardíaco, começa a ficar nervoso, começa a ficar inquieto, tremores nas mãos, entendeu? Não faz sentido, não tem um perigo ali. Então, isso daí é provavelmente fundo emocional. Agora, é claro que como vai aumentar o batimento cardíaco, você vai sentir falta de ar, essas coisas, você primeiro tem que procurar um médico para ver, lógico, tem que primeiro tirar da frente sempre a questão de saúde física, mas aí depois se não der nada, não der nenhum problema, o próprio médico vai te indicar um psiquiatra
um psicólogo depois para você tratar. Mas é muito importante trabalhar, dependendo do grau de ansiedade, com os dois, tanto com um psiquiatra quanto com um psicólogo. A próxima pergunta que eu ia te fazer agora, mas você quis dizer que a ansiedade é uma coisa natural. Eu ia te fazer uma pergunta se ansiedade é considerada uma doença, mas pelo que eu entendi não é. Gostaria que você falasse mais a respeito. E se tem cura? Então, depende do grau de ansiedade para se considerar doença. Porque o que acontece? Você tem doenças causadas por ansiedade excessiva. Por exemplo, TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada, é um tipo de doença que o excesso de ansiedade causa. Então, assim, a pessoa fica basicamente ansiosa com qualquer coisa, com todas as situações que ela está vivendo ali. E é uma ansiedade sempre muito alta. Tira mesmo a paz da pessoa, não consegue dormir, acorda de madrugada, um monte de problema. Então, assim, depende do grau. A ansiedade em si não é uma doença, é um sentimento como tristeza, como raiva, como alegria. Você tem isso, não tem como tirar, não tem como não ter ansiedade. Agora, tem como você controlar, é que controlar é uma palavra muito boa, porque controle de ansiedade sempre gera mais ansiedade. Entendi. Entendeu? Mas tem como você diminuir isso, você aprender a conviver com isso e diminuir bastante o nível de ansiedade. Então, assim, você sair de uma TAG, ou pelo menos conviver com ela de uma maneira muito melhor, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, sei lá, agorafobia, fobias, toque, é tudo doença ansiosa. Ansiedade e medo, elas estão sempre associadas? Estão bastante associadas, porque o medo, primeira coisa, você vai sentir medo de alguma coisa, né? Então, assim, não importa o que seja, você vai ou medo realmente ali, de algo que vai acontecer, que você está vendo que vai acontecer, ou medo de algo hipotético. Mas você vai ter medo de alguma coisa, porque o medo vem primeiro porque você vai observar um perigo, entre aspas, porque nem tudo é perigo, depende do que você classifica como perigo. Por isso que é importante, né, a ajuda profissional, porque você precisa vasculhar isso, né? Mas, então assim, primeiro você vai sentir medo. A ansiedade ela vem depois, porque ela vai ser o sentimento que vai fazer com que você queira fazer algo a respeito. Ela vai te mover para fazer algo a respeito daquilo. Você entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Mas a ansiedade ela não pode causar medo? Ou o medo causa ansiedade? Pode, porque aí a ansiedade, ela começa, como ela tem esses sintomas muito exagerados às vezes, aí a pessoa começa a ficar com medo de ter ansiedade. Porque eu percebo na odontologia, né? As pessoas têm medo de dentista, a grande maioria das pessoas tem medo de dentista. Só que a ansiedade, eu não sei se é a ansiedade que causa o medo do dentista ou o medo do dentista causa a ansiedade. Então é mais ou menos aquele negócio, né? Tostinho vende mais porque é fresquinho por vende mais. Então eu fico sempre na dúvida. E queria saber, é possível algum alimento que ajude a melhorar? Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer, alimentação, esporte, para controlar isso daí de uma maneira natural, às vezes para ajudar o médico ou ajudar o psicólogo? Então assim, no caso da odontologia, depende do ótimo, vai sempre depender de cada um. Então assim, tem pessoas, vai depender de como a pessoa enxerga isso. Mas, normalmente, é o medo do dentista que gera ansiedade, entendeu? A pessoa vai estar com medo, ela vai ficar ansiosa. A ideia ela teria que fazer algo a respeito. Porque a ansiedade, ela vai liberar adrenalina, vai te colocar na situação de luta e fuga. Então a pessoa vai estar deitada na cadeira do dentista com o coração batendo a milhão. Exatamente. Então, assim, porque ela, tecnicamente, ela está preparada para fazer algo a respeito daquilo, do perigo que ela está enxergando. Então, assim, ela está vendo passar no dentista como algo perigoso. Então ela está ansiosa por causa disso. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Pode acontecer o oposto, mas aí a pessoa já tem que estar ciente que ela está com ansiedade, que ela tem ansiedade, ela começa a sentir os sintomas da ansiedade, aí ela vai ficar com mais medo da ansiedade e começa essa bola de neve. Mas normalmente é isso que acontece. Sobre a alimentação mais saudável possível. Quanto mais saudável, melhor, porque estressa menos o corpo e o estresse do corpo vai aumentar a ansiedade. Então, assim, você comer prato colorido, mas é legal procurar um nutricionista para isso. Mas o mais natural possível que você puder comer vai ser melhor. Quanto menos besteira, assim, refrigerantes, né, fast food, essas coisas que você comer também, vai ser melhor, porque isso daí estressa o corpo. Então, estressando o corpo vai te dar mais ansiedade. Tem também a questão da ansiedade
na verdade não de ansiedade, mas de uma depressão por causa de hormônios. Então, dependendo do que você come, você pode acabar tendo um pouco de ficar deprimido. E isso daí vai te dar, você vai enxergar a situação como um problema, enxergar a situação como um problema vai gerar ansiedade, a ansiedade vai piorar a depressão. É muito assim, sabe? Entendi. Hoje, na odontologia, você falou de hormônios, existe agora a odontologia está tratando a modulação hormonal. Hoje muito se fala em modulação hormonal, é um assunto muito bacana, é algo recorrente, inclusive a deficiência de hormônios, né? E hoje não é só com a idade, né? Hoje tem pessoas, claro, a partir dos 30 anos isso aumenta demais. E é legal, né, porque você falar isso, porque o problema hormonal causa, então, ansiedade também. Pensando nisso, eu gostaria que você falasse quais são os tratamentos para a ansiedade, para quem sofre com ansiedade. Os tratamentos para a ansiedade. Primeiro, psicólogo e psiquiatra, caso dependendo do grau da ansiedade, né, tem que passar no psiquiatra, assim. Muita gente tem preconceito com medicamento, mas o medicamento acaba sendo muito importante nessa hora, porque, enfim, a pessoa, imagina, você está com um pensamento ansioso, sabe que do pensamento na cabeça não para. Então, assim, precisa dar uma diminuída nisso, então precisa passar no psiquiatra, precisa ser receitado também. Às vezes está com um problema diagnóstico mais avançado de ansiedade, então precisa passar no psiquiatra para fazer tratamento psicológico. Exercício físico, indispensável. É comprovado cientificamente que uma leve caminhada já melhora o quadro ansioso, melhora o quadro depressivo. Inclusive, isso é uma luta muito grande no consultório, a gente fazer pessoas depressivas ou ansiosas caminharem. Só caminhar, tipo, 15 minutos, 20 minutos, nem que seja isso. Isso já melhora muito. Então, assim, exercício físico precisa fazer, mas o principal tratamento da ansiedade é você passar no psicólogo ou no psiquiatra. Tem alguns estudos também sobre meditação que ajuda bastante. Meditação é comprovado que ajuda, porque você dá uma pausa nos seus pensamentos, foca numa coisa só, então isso daí faz você ficar um pouco menos... Mas quem está ansioso consegue meditar, acalmar os pensamentos? Você tem que pensar o seguinte, é treino. Por quê? Imagina, tudo é hábito. A nossa mente ela funciona com hábito. Sem hábito, ela não funciona direito. Então ela vai gerar hábito em tudo. Em todas as formas de você fazer as coisas no seu cotidiano, no seu dia a dia, em todas as formas de você pensar. A forma como você pensa é um hábito. É um hábito de pensamento. Você pensa sempre da mesma maneira. Você precisa forçar um novo hábito. É que tem hábitos que são mais fáceis de você adquirir. Por exemplo, comer um chocolate todo dia depois do almoço é fácil. Entendeu? Só você consegue persistir, aí você gera esse hábito. Agora, parar de fazer isso é um novo hábito, só que aí não é tão simples, entendeu? É muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, o importante é começar, né? O importante é começar. Então você tem que começar o quê? Meditar. Começa, 5 minutos. Aí você vai fazendo isso todo dia. É importante fazer ritual. Então se você sempre faz tudo da mesma maneira, começa 5 minutos, depois aumenta. Porque na comprovação científica, você meditar por 10 minutos é que começa a fazer um efeito benéfico para você, menos que isso não tem muito efeito. Entendeu? Aí você vai fazendo, vai praticando todos os dias e você vai gerando esse novo hábito. Vai ficando mais fácil com o tempo, né? E aí você consegue gerar um novo hábito entre 26 dias a um mês e meio, mais ou menos, você consegue gerar um novo hábito. Persistindo todos os dias no mesmo horário, fazendo tudo direitinho, entendeu? 26 dias, vou começar a meditar. Outra coisa que eu tenho percebido muito no consultório, né? Muitos problemas no sono. Apneia, que é uma coisa grave, isso leva a óbito, bruxismo. Eu queria saber, a ansiedade traz problemas com o sono? Olha, eu tenho muitos pacientes, a maioria dos meus pacientes são ansiosos e a maioria deles, esmagadora, tem problemas com o sono. Porque a ansiedade, o que vai fazer? Você vai deitar à noite. E é na hora que você deita à noite, você começa a pensar em tudo. Primeiro, o ansioso ele tem um pensamento fixo no problema. Então ele fica o dia inteiro remoendo problemas. Quando ele vai deitar à noite, ele continua remoendo as coisas. Revivendo aquilo, né? Então assim, ele vai o quê? Ele vai dificultar o sono dele. O sono dele vai demorar para abrir. Então, aí pode começar aquele ciclo, né? Aí ele começa a olhar no relógio, não preciso dormir, porque amanhã precisa acordar cedo, aí começa a ficar olhando a falta de sono como um problema, fica mais ansioso e dorme menos ainda. Quando dorme é um sono muito superficial.
E também tem o oposto, que é a pessoa que dorme, mas ela acorda muito cedo, tipo, ela precisa acordar às 7 da manhã, ela acorda às 5, é que normalmente é esse horário que você me fala, às 7 da manhã, acorda às 5, entendeu? E aí ela acorda e pronto, começa a pensar e não consegue mais dormir. Por ansiedade, ela tem que acordar às 7, ela acorda às 5. Ela acorda às 5. Por ansiedade. Por ansiedade. Porque ela está com um problema fixo, né? E pior, se tiver passando por coisas que ela vê como problemática, ela vai acordar mais, aí vai fixar mais ainda, vai acordar mais vezes mais cedo. É porque ela fica com aquilo fixo na cabeça. Então, quando ela está dormindo, ela continua com o problema. Isso daí, comprovadamente, lógico, pensa só, ansiedade. Ela vai te liberar adrenalina no momento que você precisa dormir. Aí o que acontece? A adrenalina, ela dá tonificação muscular, porque você tem que estar pronto para luta e fuga. Você está dormindo, ela vai tonificar seus músculos. E ela, o músculo facial vai tonificar, ele vai apertar, entendeu? Não tem como. Ele vai somatizar aquilo na boca também. Vai ranger, vai apertar. Isso é muito comum, é normal. Pessoas virem no consultório, estão com dor de cabeça e tem que mandar o dentista para ver se não está com X ou se não está com problema desse tipo. São duas perguntas em uma agora. Primeira pergunta. Criança também tem ansiedade? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu queria te fazer é: para essa criança que tem ansiedade, o que o pai deve fazer se criança tiver ansiedade? Crianças, então assim, a criança normalmente ela tem muitos sentimentos todos à flor da pele, depende da idade. Ela tem todos os sentimentos muito à flor da pele, porque, aí usando um pouco a psicanálise, que não é muito a minha área, mas usando um pouco, a criança é muito o id, né? Que é muito aquele desejo, como se fala assim, aqueles sentimentos mais primordiais, sabe? Raiva super alta, aí logo em seguida muito feliz, entendeu? Então é muito sentimento. Então, gera ansiedade, mas a ansiedade de criança, muito nova, é um pouco mais rara. Ela fica ansiosa por uma situação normal, porque ela tem ansiedade porque é natural ter ansiedade. Então ela vê alguma coisa ali que ela quer resolver muito rápido, ela vai começar a querer resolver aquilo. Normal. Mas é observado, sim, um aumento de ansiedade em crianças 7 anos, 8 anos para cima, vem aumentando esse nível de ansiedade. E elas vêm muito caso de descontar isso em comida, acaba comendo muito, porque a comida dá aquela sensação de insegurança, ainda mais se isso foi incentivado antes. Então, assim, a ansiedade em criança tem aumentado bastante, isso é muito preocupante. A ansiedade está indo cada vez mais para baixo. E o que o pai pode fazer, ou a mãe, para aliviar aquela criança, ajudar aquela criança, ou mesmo que ela não venha a sofrer com essa ansiedade assim tão agressiva? Primeiro, entender, porque assim, a criança está entendendo as coisas de uma maneira na cabeça dela. E essa fase é a fase dela compreender as coisas como são, o mundo como é. Então, assim, precisa entender. Primeiro, não punir a criança por causa disso. Tem que entender como ela está vendo as coisas, como ela está entendendo as coisas. Porque normalmente é uma coisa meio boba que ela está pensando, porque é criança, ela não tem um raciocínio todo complexo. É muito simples às vezes o que ela está pensando. E só que isso faz uma diferença muito grande na verdade, faz muito sentido para ela. E isso vai cristalizar depois. Cristalizando, ela vai ter ansiedade lá na vida adulta, e aí, só que é muito mais complexo. Você resolver. Primeiro entender o que ela está, como ela está vendo as coisas, quais os perigos que ela está vendo. O que ela está vendo, entendeu? E aí você tentar explicar da melhor maneira para ela, do jeito mais simples, que o que ela está vendo pode não significar necessariamente um perigo. Tem que conversar. Pais têm conversado menos com os filhos, isso está sendo um problema muito grande. A história, eu sei que ainda não atendo crianças, mas psicólogos, amigos que atendem, tá sempre essa reclamação. Falta de conversa. Falta de conversa. Os pais não estão entendendo, que não buscam nenhum entendimento, já quer resolver logo o problema. Só que aí não é bem assim, porque o problema continua. E a criança vai ver um adolescente, e na adolescência a ansiedade tende a crescer, porque característica de adolescente é ser ansioso. Entendeu? Ele quer ser imediatista, quer tudo agora, não tem uma visão futura muito boa, e ele não vê possibilidade das coisas em ordem, dar certo, ele quer tudo agora e ele acaba ficando muito ansioso. A característica do adolescente é ser ansioso. Relacionar depressão com ansiedade, toda depressão começa com uma ansiedade
E a ansiedade leva a uma depressão? Acabei fazendo a mesma pergunta de maneiras diferentes. Mas isso é importante, porque assim, a depressão, ela não necessariamente é uma doença de ansiedade, porque a pessoa pode nascer geneticamente melancólica. Então assim, ela vai ser uma pessoa mais triste mesmo. Vai ser uma pessoa que tende a ter mais problemas de depressão, entendeu? Agora, tem muitas pesquisas que mostram que a maioria dos depressivos já foram ansiosos um dia. Então, assim, a ansiedade, ela tem uma grande relação com a depressão, sim. A depressão, é como se quando você está ansioso, é como se estivesse lutando aquela luta. A depressão é quando você jogou a toalha, você desistiu. Entendi. Entendeu? É mais ou menos isso. É o último estágio. Mas você não necessariamente vai desembocar numa depressão se você é ansioso. Você vai ficar depressão, sim, mas pode virar um toque, pode virar uma fobia qualquer, mas é ansioso. Agora, não necessariamente uma pessoa depressiva já é por causa da ansiedade, mas a tendência é essa, assim, 90% pode se tornar depressivo, sim. Edson, queria agradecer, aí você elucidou bastante algumas dúvidas que eu tinha. Queria que, se você pudesse fazer algumas considerações finais, passar os seus contatos, passar a sua página, onde as pessoas podem te encontrar, se quiserem saber mais sobre o tema, aonde você escreve, sei que você escreve sempre, você tem uma página. Queria que você falasse os seus contatos, porque muita gente acredita que tem esse problema, às vezes nem sabe que tem e querem saber, se aprofundar mais sobre o tema. Por favor. A minha página é no Facebook, né? A página chama É Normal Ter Ansiedade, então é só ir lá. Eu escrevo sempre sobre esse tema, porque é o que mais chega para mim, é o que mais as pessoas me procuram, então eu acabei me focando bastante nisso. E meus contatos lá na página tem, né? As pessoas conseguem lá o telefone, né? Contato, caso queira atendimento, alguma coisa do gênero, ou esclarecer dúvidas, também respondo, só perguntar. E as considerações é basicamente isso. As pessoas estão vivendo muito focadas no futuro. E isso vai gerar ansiedade, não tem jeito. E muitas vezes olham o passado como um grande problema, né? Com arrependimento. Só que o passado, ele na verdade é um grande ensinamento. Então é muito mais aprender a olhar com outro olhar essas duas coisas, tanto o futuro quanto o passado. Então é mais ou menos isso. É você olhar o passado como aprendizado, o futuro como uma possibilidade, né? Mas tem que viver no presente, porque se não fizer isso, vai continuar muito ansioso, não vai ter jeito. Queria agradecer o seu tempo, a sua gentileza de vir aqui, a sua educação. Muito obrigado e agradeço de coração. Obrigado. Edson Protti, muito obrigado, pessoal. Vocês que assistiram até aqui a minha entrevista aqui com esse grande psicólogo e amigo. Obrigado. Tchau.